Olá, como vamos? Estou aqui de novo, Roberto Desinquieto, nessa nossa gravação de número 32, para continuar com as nossas considerações aqui sobre personagem. Na vez passada falamos aqui de personagens planos e personagens redondos, personagens que existem só numa dimensão ou personagens tridimensionais. Hoje vamos tentar enquadrar uma outra questão. Na tradição clássica da antiguidade, os personagens eram figuras que representavam pessoas grandiosas, pessoas poderosas, pessoas com características mágicas ou sobrenaturais e pessoas realmente muito poderosas, pessoas que podiam influir no destino das outras, e o tema principal era, em geral, o conflito dessas pessoas com o destino, como confrontar com uma vida pré-traçada, uma determinação anterior do que deveria acontecer, como pode o homem se rebelar contra o destino. Eu tenho a impressão que essa era a questão fundamental. E estavam incluídos aí alguns aspectos como a honra, a nobreza, características, digamos assim, da virtude, que levavam em direção à virtude ou ao vício, não é? E essas duas dimensões punham um caráter ético, punham uma questão de uma reflexão sobre a ação, sobre como conduzir a ação humana e, no fim de contas, sobre o certo e o errado, o que fazer e o que não fazer. Essa tradição ela chega praticamente até o romantismo, lá até 1700 e tantos, tal, quando pode-se dizer que duas questões são postas de uma maneira diferente na ficção. E os personagens são envolvidos nisso. Uma é a questão psicológica, né, da ação em função de uma determinação interior, de uma determinação feita por uma motivação, digamos, individual, mesmo que viesse de uma consciência social, etc. E, de outro lado, a questão social. Isso começa a aparecer aí. E aí vem aquele moço que nós já citamos aqui, o Hegel, que com a poética dele coloca uma questão fundamental em relação ao personagem. É a questão da vontade consciente. E em função da vontade consciente, a responsabilidade pelos atos. Isso põe definitivamente uma questão moral em pauta. Uma questão do agir e ser responsável pela ação. Pode-se agir bem ou agir mal, mas nunca inocentemente. Sempre se age com a consciência da ação, com a consciência daquilo que é feito. Então, isso vai configurar uma espécie de reviravolta na consideração do personagem. Isso acontece aí no século XVIII, XIX e chega ao século XX e se torna uma questão central, a questão da responsabilidade, a questão de arcar com as consequências da ação na vida, né? Isso é posto como uma questão fundamental e o caráter pedagógico, o caráter formador da cultura ficcional, da cultura da fantasia e do imaginário, ela sempre está relacionada não apenas com um caráter estético de produzir um prazer da apreciação, um deleite, um envolvimento, a produção de uma catarse. É muito importante essa coisa da catarse. Nem sempre o encantamento, o envolvimento estético com a obra vem apenas de leveza, prazer, suavidade. Às vezes a catástrofe, o trágico, o pesado produz uma catarse no sentido de produzir uma consciência de si mesmo, uma consciência mais profunda. E aí, nessa produção da consciência, isso está ligado lá com o sentimento de terror e piedade, que vem lá de Aristóteles, mas isso vai depois começar a se desdobrar de outras maneiras. Isso chega a um ponto
em que a questão moral é fundamental. Todos nós podemos nos observar ao apreciar, por exemplo, o cinema tradicional ou os seriados de televisão, as novelas, né, ou mesmo filmes unitários de televisão, episódios, etc., que sempre há um reflexo do caráter da adequação, da retidão, do caráter da conveniência social ou pessoal na ação dos personagens. Isso vem dar numa questão que depois vai dar um debate muito curioso, muito interessante, e que vai significar a evolução dessa questão do personagem já no século XX, que é quando se apreende, se percebe que o processo de empatia, o processo de identidade profunda criada por força de artifícios de narrativa, por força de construção de simpatia, de identificação, de uma empatia profunda com as motivações dos personagens, pode levar uma grande plateia a apoiar, a defender, não de forma consciente e racional, mas de uma forma emocional e por uma identificação mais profunda com ações que são altamente, ou podem ser consideradas altamente condenáveis do ponto de vista de um julgamento mais, digamos, exigente em relação ao que uma pessoa deve e pode fazer. Eu me lembro de 2 seriados, na verdade um seriado de televisão, em que havia um juiz que era um homem jovem, bonito, cabeludo, uma figura imponente, e que, quando se sentia impotente como juiz para condenar um réu que ele julgava evidentemente culpado, mas que não havia os recursos, digamos, legais para levá-lo à cadeia, às sentenças lá, isso é um seriado americano, mas quando não era possível a esse juiz levar este condenável à condenação, este juiz, na calada da noite, vestia-se de negro, montava numa motocicleta preta e cheia de armas de artes marciais orientais ou com armas de fogo, etc., ia fazer justiça com as próprias mãos. Apoiar o espectador nessa situação é levado a apoiar a ação desse juiz, porque está identificado com ele, porque constrói para si as mesmas motivações desse juiz. No entanto, do ponto de vista de um comportamento social desejável, isso é uma atitude fascista, isso é uma atitude que leva à tirania, que leva a um autoritarismo absolutista, das coisas mais terríveis, mais condenáveis, e que pode justificar um monte de atos completamente injustos, violentos, etc. Nós não podemos nunca concordar com isso. No entanto, do ponto de vista emocional, assistindo a esses seriados, nos colocamos ao lado desse juiz agindo assim. Isso é uma evidente contradição. E isso, quem vai denunciar, de uma certa forma, são as tradições brechtianas, que vão levar a questão para um outro lugar que nós vamos falar aqui no futuro, quando falarmos aqui de personagem sujeito e personagem objeto. Mas, por enquanto, vamos nos ater a essa questão da responsabilidade e daquilo que avaliamos como uma ação correta ou incorreta. Correta ou incorreta do ponto de vista emocional? Correta ou incorreta do ponto de vista racional? Devemos sempre nos perguntar isso. E, para concluir essa reflexão de hoje, vamos voltar ao Hegel. A questão é que devemos considerar que o personagem é sempre responsável pelos seus atos, que é uma coisa que na vida comum nossa nos é aplicado também. Não é? Existe um artigo aí das leis que diz que a nenhum homem é facultado agir
alegando desconhecimento da lei. Todo mundo é obrigado a conhecer a lei. Isso do ponto de vista da Constituição, das leis escritas do nosso país. E as leis morais gerais que valem para a humanidade toda. De uma certa forma, é isso que o Hegel estava ali dizendo lá atrás. A ninguém é facultado agir na inocência, agir de uma forma ruim, de uma forma destrutiva, de uma forma que provoque sofrimentos, que provoque dores, que provoque perdas. Aí ele dizer, eu não sabia. Sabia sim. Sabia porque age e escolhe agir. Então vamos pensar nisso quando pensarmos nos nossos personagens. Eu vou ficando por aqui. Essa é mais uma ação do nosso projeto Desinquieto, registrado como projeto de extensão da UFRB, no âmbito do Laboratório de Dramaturgia do curso de Cinema e Audiovisual, lotado no CAL, UFRB, Cachoeira, Bahia. Até a próxima.